Olá a todos, espero que todos vocês estejam bem aí dentro da medida do possível, né? Vamos iniciando então esse semestre com a disciplina História Geral da Imprensa, né? Uma disciplina optativa. Então, hoje a gente vai, nesse primeiro vídeo, explicar como é que vai funcionar a dinâmica da disciplina ainda nesse formato remoto, né? A gente está já faz alguns semestres sempre dizendo que espera que seja o último, né, para que a gente volte aí pro presencial, com planejamento, com segurança, mas a gente ainda vai ter que esperar mais um pouco, então vamos seguindo nesse formato que quem já fez outras disciplinas comigo sabe como é que funciona, né, explicando então principalmente para quem não fez nenhuma disciplina comigo ainda nesse formato. Eu coloco as aulas, estão dispostas ali no e-aula, né? Vocês podem ver ali aula 1, aula, depois vai ter aula 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E cada semana, então, no dia que é o dia, que seria o dia do nosso encontro, se fosse no presencial, né? Que ficou nas sextas-feiras, eu posto então um vídeo aula, né? Que tem aproximadamente entre 20 e 30 minutos, né, para não ficar muito extenso, muito cansativo também, para vocês, para ficar só um vídeo, né, comigo falando no caso, né, e aí eu coloco textos, outros vídeos, enfim, outros materiais para completar ali o tema da disciplina, né, então a ideia, contando mais as atividades que vocês vão ter, as avaliações, né, fecharia ali o tempo que vocês estariam presencialmente dentro da sala de aula, né? Então, resumidamente é dessa maneira que estão funcionando então os trabalhos à distância, né? Enquanto a gente mantém, enquanto a universidade opta, né, por manter então as aulas aí à distância, e fico à disposição também sempre para vocês tirarem dúvidas, etc. E outra coisa é que foi optado então por esse formato assíncrono, né? Então, ou seja, eu posto vídeos, né? Vocês podem me mandar perguntas, eu respondo. Se for uma pergunta pontual de alguém, eu respondo individualmente. Se for uma pergunta geral, né, que pode ser a dúvida de todos, eu incluo nas videoaulas, né, as respostas para essas dúvidas. E posto os materiais, né, que aí vocês têm o tempo de vocês para vocês lerem, né? Então, é assim que está funcionando, né? E em detrimento da aula que seria assíncrona, seria principalmente pelo motivo da questão dos recursos que cada um tem, né, para poder acompanhar. E eu mesmo, particularmente, nos últimos dias tive situações de ficar mais de meio-dia sem luz, né? Aqui em Pelotas, né? Então tá sendo frequente isso, até tá sendo pauta aí na própria mídia, né? Os problemas decorrentes aí do serviço prestado pela CE, desde que foi privatizado, etc. E aqui, particularmente, tem tido esse problema recorrente, né? Então, às vezes acaba a luz, tá ali 30% de bateria, né? Não sustenta, fica o dia inteiro sem luz, né? A aula síncrona seria de noite, aí chega na hora, né? Tá sem luz ou sem internet. Enfim, então só colocando que eu passo por isso, e eu entendo perfeitamente que vocês também podem, né, eventualmente possam passar por isso. Então, com as aulas assíncronas, né, então eu posto, e vocês têm, claro, vocês têm uma semana ali entre uma aula e outra para vocês assistirem. Vocês podem optar por assistir quando vocês acharem melhor, né? Enfim, claro que eu vejo ali pelas visualizações se vocês estão entrando, estão assistindo ou não, né? Mas a ideia é não deixar acumular também, né? Então não é feito esse controle, digamos assim, de ver se vocês estão exatamente naquela semana assistindo, né? É a opção de vocês. Se de repente uma semana foi corrido, teve vários trabalhos de outras disciplinas, várias atividades, não conseguiu assistir naquela sexta e passou mais uma semana e também não conseguiu, bom, vai assistir duas depois e assim por diante.
Então só tem que ficar atento às datas, né, das entregas das atividades, e ao final, como eu vou explicar depois, vocês vão ter que fazer igual um resumo dos vídeos, né, dos conteúdos, dos videoaulas. Então em algum momento vocês vão ter que assistir, né. Então, só para fazer essa explicação, né, também dos motivos do porquê que a gente optou por essa alternativa assíncrona, né? Nada impede que ao longo do semestre a gente, né, não venha de repente a marcar algum encontro síncrono, se vocês de repente, se for uma reivindicação de vocês, etc, também não tem problema. Tá, daí, então só para, né, explicar para vocês como vai ser a dinâmica, né, desse semestre. Aí eu coloquei para vocês no e-aula, né, o plano de ensino da disciplina, em que ali vocês têm os dados, então, da disciplina, o código da disciplina, ali tem meu e-mail, então, lembrando que os trabalhos todos vocês vão me enviar para esse e-mail que está aí no plano, né. Aí ali tem essa explicação que eu acabei de dar, que as videoaulas vão ser sempre nas sextas-feiras, eu vou estar postando, né, ao longo da sexta-feira, geralmente de tarde, às vezes mais pro final da tarde. Eventualmente, quinta de noite eu posso postar para na sexta vocês já terem o material todo disponível. Aí tem a ementa, então, da disciplina. Né? Claro que também eu destaco que é inegável, né, a perda que se tem, né, nesse formato, né? Inclusive para fazer esse bate-papo aí né, ouvir de vocês por que vocês optaram, né, já que é uma disciplina optativa, por que vocês estão fazendo essa disciplina. Então se perde muito do diálogo, né, do diálogo entre a gente, do diálogo entre vocês enquanto colegas, né, mas ainda estamos, né, na pandemia, então a gente também segue, né, as normas que vêm, né, da própria instituição. Então, retomando a ementa do plano, da disciplina, né, está previsto para a gente falar sobre estudo da história da imprensa, condições históricas do surgimento e da formação de um público leitor do século XVI ao século XVIII, os jornalistas na Revolução Francesa, a imprensa nos séculos XIX e XX, o jornalismo na América Latina e no Brasil. Objetivos geral, então estudar o jornalismo em seu processo histórico a fim de compreender a sua importância para a sociedade, desde os fenômenos pré-jornalísticos aos dias de hoje, né? E ali tem os específicos, né? Eu não vou ler todo o plano ponto a ponto, porque, né, vocês podem fazer a leitura e senão vou acabar estourando, né, o tempo do vídeo, né? Mas ali tem os específicos, tem o programa e na verdade também é o que vai aparecer nos conteúdos que a gente vai ver, né? Então eu já vou pular ali para o cronograma, vocês podem abrir aí no celular, no computador de vocês e acompanhar, ou enfim, também podem ler depois, mas ali vocês então abrindo o plano, vocês vão ver o cronograma em que ali tem as datas, né, sempre às sextas-feiras, e o conteúdo, e aquilo que vai ser o conteúdo do vídeo, né, e os textos, enfim, o material que eu vou disponibilizar para vocês. Hoje, então, é basicamente essa apresentação, né, essa introdução à disciplina, também explicação sobre as avaliações, né, que daqui a pouco eu vou passar para vocês. E ali vocês podem acompanhar, então, os temas, né, por exemplo, no dia 18, que é a próxima sexta-feira. Então, o vídeo e o material que eu vou postar para vocês vai ser relacionado, então, aos aspectos históricos, esfera pública, desenvolvimento social e formação da esfera pública, né, retrospectiva do desenvolvimento humano, aí eu acho que é o principal, né, que a gente mais vai falar, que é esse desenvolvimento da sociedade, né, da humanidade, da cultura oral, né, até o surgimento da cultura escrita, né, então mundo antigo, Idade Média, Renascimento, né, até então o surgimento da imprensa. É muita coisa, né, a gente, se fosse na aula também, eu traria outros materiais para vocês, né? Mas é muita coisa, então eu vou acabar dividindo. Eu vou falar sobre alguns aspectos e outros eu vou acrescentar para vocês lerem um texto, né? Daqui a pouco vocês verem algum outro vídeo, né? Porque realmente centenas, né? Milhares de anos de evolução, então, né? de desenvolvimento, né? Da sociedade, até a gente chegar na imprensa, né? Então a gente tem que sempre fazer esse exercício de imaginar, né,
como era, né, a vida das pessoas, né, nesses outros períodos. E, claro, vai ficar muito no contexto europeu, né, a imprensa surge na Europa. E depois a gente vai dar um pulo também lá para os Estados Unidos, né, antes de a gente chegar lá naquela etapa de falar mais do Brasil. Então a gente vai seguindo essa trilha, né, nas próximas semanas. Depois a gente vai falar gênese institucional na Europa, desenvolvimento nos Estados Unidos, né, os primeiros jornais europeus. Não tem como falar de história da imprensa e do jornalismo sem falar do contexto histórico-social, porque o jornalismo ele é isso, né? O jornalismo ele trabalha com a sociedade, ele é um fruto da sociedade, ele surge, né, por conta de uma demanda, né, que surge, apesar de que ainda hoje a gente veja pessoas, né, criticando a imprensa, o jornalismo, mas é uma demanda social que existe, sempre vai existir, em torno da informação, né, em torno de saber o que está acontecendo, em torno, né, até em relação às fake news, né, que até não é minha área de pesquisa, seria mais com a professora Raquel, enfim, mas tem coisas que não tem como, né, claro, tu pode passar informação falsa para as pessoas, mas isso não muda o que está acontecendo lá na fonte, na realidade, né, então por exemplo, eu estou com o projeto agora de jornalismo econômico, né? Então, os índices de inflação, o preço do dólar, não tem como tu enganar o preço. Tu pode divulgar um preço falso, né, para as pessoas, né? Dizer que o dólar está caindo quando ele não está, por exemplo. Mas na hora que tu for comprar o dólar, tu vai ter que pagar o preço que está sendo cobrado, né? Então, é um discurso que tem um limite, né? Tem um viés muito mais de persuasão. Né? Então aqui a gente está trabalhando, claro, com jornalismo profissional e que é uma demanda, né? É uma demanda que o jornalismo surge por uma demanda da sociedade, quer dizer, não foi algo planejado, né? Vamos inventar o jornalismo, né, para... Né? Não, ele surge tendo inclusive esse viés econômico, de saber preço de produto que chegava nos portos, etc. A gente vai falar mais sobre isso. Então é uma demanda social que sempre existiu e sempre vai existir, né? O jornalismo, na verdade, ele sistematiza essa demanda e forma profissionais que vão trabalhar, né, com esse material que é a informação, né, e a interpretação também de mundo, etc., baseado na realidade, né? Então a gente vai fazer toda essa construção, a gente vai para os Estados Unidos, então, lá do século XVIII, depois XIX, XX, vamos falar dos muckrakers, né, são os jornalistas que ficaram conhecidos como sensacionalistas ali da virada do século XIX para o XX, com viés literário, né. A gente vai falar das revistas americanas, aí na sequência jornalismo literário americano, porque é muito forte, né, muito do jornalismo literário do Globo, ele acabou, né, bebendo muito dessa fonte do New Journalism, né, que tem esse bracinho aí com essa relação também com a literatura que vem anterior, né, que é a geração Beat, né. A gente vai falar um pouco sobre cada um desses estilos ou movimentos. O jornalismo gonzo também, que é a minha área de pesquisa, foi minha área de pesquisa durante meu doutorado, né. Eu tenho um livro publicado pela Insular, né, que se chama justamente Jornalismo Gonzo, que faz parte, né, da história do jornalismo também, por isso que está incluído aqui no programa da disciplina, né. Tem uma outra optativa, sim, que é história da imprensa, do jornalismo, não me recordo exatamente a denominação, no Brasil, né. Aqui a história geral da imprensa com esse programa que abarca, né, o globo, né. Não é uma corneta aos meus queridos colorados, mas envolve o mundo, principalmente o mundo ocidental, né. Então tem a disciplina optativa em que é a história daí sim da imprensa no Brasil, aí fica só no Brasil, mas aqui a gente não está nessa disciplina, a gente está na história geral da imprensa, que abarca, né, a imprensa como um todo no mundo. O desenvolvimento do jornalismo aí sim vai ter esse tópico aqui, mas não é o foco principal, né? O desenvolvimento do jornalismo no Brasil, o jornalismo brasileiro, né? Os barões da imprensa, né? Então Chateaubriand inicialmente, né? E depois passando pro o bastão assim involuntariamente para o Roberto Marinho e Organizações Globo, né? Depois lá 22 de abril, jornalismo e escravidão, então a gente vai ter muito dessa relação sociedade e jornalismo, né? A resistência e a complacência, né? Então tem o livro do professor Juremir Machado da Silva, que ele resgata como foi a cobertura dos jornais da época, né? Principalmente no período da abolição,
e como que a imprensa, a parte da imprensa foi importante no sentido da luta, né, contra a escravidão, no engajamento, principalmente por jornalistas negros, né, e filhos de escravos ou ex-escravos. Mas também teve uma parte muito complacente, né? Teve uma parte da imprensa que defendia, né? Defendia a continuidade da escravidão, defendia e que marginalizou também, né? Os ex-escravos e seus descendentes à imagem, né? Mas a gente vai chegar no momento certo, a gente vai falar muito sobre isso, né? Então daí a gente chega também no tema da negritude, né? E o jornalismo brasileiro, que é muito importante, né? Pra gente. Para refletir, né? Como eu falei antes, o jornalismo ele é da sociedade, né? Então não tem como fazer uma bolha, né? Não, a gente vai falar aqui só sobre, né, sobre, né, o jornalismo, no caso, o jornalismo vai se preocupar com coisas que não são relevantes para a maior parte da população, né? Não tem essa possibilidade, né? Claro que tem a segmentação daí do jornalismo especializado, mas de maneira geral ele não tem como se desvincular da sociedade, mesmo se for lá jornalismo esportivo, né? A gente teve recentemente, por exemplo, cenas de violência, não só no episódio aquele do Grenal, que foi adiado, mas no Brasil, né? Então são relações sociais, né? Culturais, etc. Aí depois a gente dá uma pincelada na história do rádio, da TV, do fotojornalismo, né? Aí a gente fala um pouquinho daqui do Rio Grande do Sul, primeiros jornais, emissoras de rádio, um pouquinho da campanha da legalidade, principais primeiras emissoras de televisão. E lá no dia 13 de maio, então, vai ter ao invés de eu postar o vídeo aula, né, vai ter um convidado externo, né, que não está 100% definido, né, assim que tiver eu passo para vocês, e que aí, né, vai falar sobre um dos temas da disciplina, né, até para dar uma variada, né, em relação aos vídeos, né, que vocês vão estar vendo. Aí no dia 20 de maio a gente vai falar um pouco sobre a questão da censura, né, jornalismo sob censura, que principalmente no Brasil, né, praticamente desde o surgimento do... A gente vai falar mais sobre isso depois, né, mas desde o surgimento da imprensa no Brasil até praticamente ali a Constituição de 88, o jornalismo quase sempre teve que ser praticado e teve que se adaptar e teve que driblar, né, censuras oficiais, ou seja, aquela censura do Estado, né, seja na época ainda do Brasil colônia, seja depois nos sucessivos governos que tiveram, com destaque ali para o Getúlio, né, seja depois no regime militar, né, então sempre houve essa possibilidade de censura oficial e mesmo depois ainda se tem, né, válvulas que permitem, né, que se censure, com que o Estado seja né, acabe às vezes tendo esses recursos, né, às vezes para cometer algumas censuras. Mas a gente vai falar mais sobre isso mais para frente, né? Daí a gente vai do período colonial à contemporaneidade. Então tem um livro do Fernando Jorge que se chama Calha a Boca Jornalista, em que traz muitos e muitos exemplos e que inclusive alguns passam, né, a Constituição de 88, são posteriores, né, principalmente de violência, de casos de violência contra jornalistas. Daí a gente faz especificamente para a censura no período militar e a censura após a Constituição de 88, que é isso que a gente estava falando. Aí depois a gente fala um pouco sobre a questão comercial também, né? Relaciona até com as teorias do jornalismo, né? A teoria organizacional, que é aquela coisa do jornal, do veículo ser uma empresa privada, ter seus interesses e também às vezes censurar pautas ou fontes, etc., por questões comerciais. Aí é, né, um negócio bem amplo. E aí a gente chega na imprensa alternativa e as novas tecnologias, né? Então assim a gente encerra o conteúdo. Agora vamos para as avaliações, né? São 3 avaliações bem simples, né? Quem já viu o plano já deve ter acompanhado, quem já fez outras disciplinas comigo sabe como funciona. Então avaliação 1. Avaliação 1 vocês vão fazer resuminhos de 5 a 10 linhas, não mais nem menos, dos videoaulas da segunda até a 7ª semana. Ou seja, do conteúdo que começa na semana que vem, que é a segunda semana, até o conteúdo da 7ª semana, né? Então vocês vão fazer
Vamos botar lá no arquivo aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6 e aula 7. Pronto, né? Então, ou seja, vocês só vão me mandar a partir depois que tiver publicado o vídeo da 7ª semana. Antes disso você não tem como mandar, porque não vai ter ainda saído o vídeo da 7ª semana. Então, eu postei o vídeo lá na 7ª semana, vocês assistiram, já podem começar a me mandar, né? Que é lá no dia 7ª semana, cai lá no dia 22 de abril. Então vocês vão ter do dia 22 de abril até o dia 29 de abril, não depois disso também, para me enviar esses resumos. Então é importante que vocês não deixem acumular, né? O bom é que vocês tenham um arquivo e vocês vão preenchendo ao longo da semana, ao longo das semanas, né? Vão fazendo esses resumos para não deixar acumular, né? Então vocês vão lá, porque vocês vão me enviar um único arquivo. Se vocês me mandarem 6 arquivos da 2ª até a 7ª semana separados, eu não vou receber. Eu vou pedir para botar tudo no arquivo e me mandar de novo. Então estou deixando isso bem claro, né, para que ninguém né, dizer que não sabia, etc. Manda tudo num único arquivo, todos esses resumos da 2ª até a 7ª semana. Resumos de 5 a 10 linhas, tá? Os resumos devem ser entregues na data indicada em um único arquivo contendo todos os resumos, né? Não serão aceitos resumos enviados separadamente. E aí ali no critério de avaliação vale 5 pontos essa atividade, né? Então a pontualidade é uma delas. Então se vocês me enviarem depois, né, vocês me perguntarem se eu recebo, enquanto tiver em tempo enquanto eu não tiver encerrado as notas e der tempo de eu corrigir, eu recebo. Mas vocês vão perder esse ponto da pontualidade. Então, em vez de valer 5, vai valer 4. Né? Então, esse é um dos pontos. A avaliação 2 é o mesmo esquema, mas da semana 8 até a 13. Né? Então, vocês vão até a semana 13, que é dia 3 de junho, e vocês vão ter até o dia 10 de junho para entregar. Nesse caso da avaliação 2, não tem possibilidade de expandir o prazo. Talvez 2 dias, perde aquele um pontinho, mas mais que isso não vai ter como, porque encerra meu prazo para postar as notas. Então o sistema não permite que eu poste depois que encerra o prazo. Então é uma questão que foge até a minha capacidade de entender. Daqui a pouco aconteceu algo, aí se estourou o prazo e eu já tiver que encerrar as notas, você vai ter que seguir os procedimentos da universidade, né? Entrar com atestado, etc., e fazer todo o protocolo mais burocrático, né? Então, se atentem a isso e não deixem acumular. E a avaliação 3 é em duplas ou trios, a turma ficou grande, né? Então, e é interessante para vocês também trocarem informações, etc. Vocês vão escolher qualquer tópico da disciplina, né, para escrever um ensaio / artigo, pode ser num formato mais ensaístico, ou seja, sem a questão das normas da BNT, né, pode ser um texto, desde que seja nas normas que eu coloquei ali, quer dizer, font time, espaçamento 1,5, justificado, etc., né, mas vocês vão escrever, então eu vou botar um template, né, um modelo para vocês baixarem e escreverem de acordo com essas normas que vão estar nesse modelo. Mas aí quem quer escrever num formato já de artigo, né, daqui a pouco 2 pessoas que vão fazer um TCC sobre rádio, a gente quer falar sobre fazer a parte da história do rádio, que daí a gente eu já uso no meu TCC, pode ser, beleza, né, então vocês vão escolher o tema, né, para fazer esse trabalho, então, que é a avaliação 3. Então, a avaliação 1 e 2, cada uma vale 5, totaliza 10. E esse ensaio / artigo vai valer mais 10. Né? Soma essas 2 notas e divide por 2, né? Ou soma as 3 e divide por 2, tanto faz. Né? Avaliação 1 mais 2 mais 3 dividido por 2. Ou avaliação 1 mais a 2 igual a tal, mais a 3 dividido por 2, tanto faz. Ali tem o e-mail, então, e é importante, só para reforçar aquilo que eu falo em todas as disciplinas, que o plágio resulta na reprovação direta na disciplina. Quer dizer, não é um 0 na nota, é um 0 é a reprovação na disciplina. Né? Então, ali tem a explicaçãozinha. A frequência, tem esses resumos semanais, as frequências de vocês também vão estar atrelado ao envio desses resumos, né? Que é a avaliação e ao mesmo tempo também a frequência, quer dizer, mesmo que vocês não fizerem, vocês não vão ter nenhuma coisa nem outra, né? Então vai se caracterizar como, né, abandono, digamos assim, da disciplina.
que também é um direito de vocês e cada um, né, sabe gerir, né, a sua grade aí de disciplinas, etc. Ali tem a bibliografia básica, é suplementar, né, são vários livros, mas eu vou estar postando sempre o material de apoio, né, às vezes podem ter outros materiais que não estão necessariamente nessa lista, mas aí eu passo os dados, né, da bibliografia para vocês, que dão conta, né, de certa forma disso que a gente vai falar. Eu sempre sugiro que vocês também observem, a revista Imprensa é um veículo que traz às vezes pautas que se relacionam com história do jornalismo, Observatório Imprensa, eu coloquei ali, vocês vão ver. Então essas outras fontes, né, revistas acadêmicas, anais de eventos e congressos, né, Intercom tem o GT de História da Imprensa, né, então em que os artigos são sobre às vezes os mesmos temas que a gente está falando aqui, então eventualmente também eu vou postar alguns artigos de revistas ou eventos, etc, para vocês fazerem a leitura, porque não vai sempre dar tempo de falar sobre tudo que teria, e como eu falei, se eu pegar um tópico aqui e falar mais extensamente, vai acabar dando o vídeo de 1 hora, 1 hora e meia, mas também vai se tornar cansativo para vocês, né? Então vamos diversificar, né, enquanto a gente pode, quando a gente está nesse formato à distância, né? A gente vai revezando vídeos com outros vídeos enfim, produções, né? De repente mini documentário, né? Documentário, textos, né? Artigos acadêmicos ou reportagem, entrevista, etc. E assim a gente vai seguindo com o conteúdo da disciplina. Como eu falei, se vocês têm dúvidas, vocês podem me escrever, me perguntando, né? Mas a princípio eu acho que está tudo bem claro, as avaliações ali também. Então eu só peço para que vocês já se organizem em relação à formação de duplas ou trios, né? Para fazer ali a avaliação 3, né? Eu vou incluir aqui, até já vou anotar, vou acrescentar aqui no plano, mas mais para eu ter o controle, uns dias, umas semanas antes de vocês entregarem a avaliação 3, vou botar ali na 9ª semana, né? Explicação, avaliação 3, que daí eu explico, né? Posso falar sobre ideias, etc. Posso dar uma luz, né? Agora vocês, essas primeiras semanas, né? A gente vai fazer essa introdução, né? E a partir de então vocês já podem começar a pensar, né? Sobre o que vocês vão fazer, né? E eu já vou postar junto com esse vídeo. Não, vou postar ali no espaçozinho geral da disciplina onde eu botei o plano, eu coloco já o template, né? Do trabalho de vocês, que vai ser o padrão da Intercom mesmo, né? Do congresso da Intercom. Até eu olhei esses dias, já estava disponível dos Intercoms regionais. Já estava disponível, então vai ser naquele formato. Já estou entrando aqui e aí eu já vou congressos regionais, apesar que os congressos regionais estão recebendo a partir de agora, estão recebendo o resumo expandido, né? Então eu só vou mexer ali, né? Peguem o arquivo que eu vou colocar e não esse que está no site da Intercom, porque no caso da Intercom eles abriram para a possibilidade de resumo, né? Não é mais o artigo completo, né? Eu não sei se eles vão pedir depois para enviar o artigo completo ou se vai ficar só no resumo, né? Eu frequento a Intercom enquanto congresso desde 2004 e fui sócio. Com a pandemia acabei parando, mas, né, com a retomada dos congressos vou voltar. Eu sou, né, acho que resumo expandido, não sei se não vai pedir depois o artigo completo, não faz sentido, sinceramente, porque, né, não vai ter essa possibilidade de consultar o trabalho dos outros e né, sinceramente, tem gente que vai fazer resumo e não vai fazer o artigo, né, então eu sinceramente não sei, né, não sei exatamente, se não diz nada, pelo que eu vi, não diz nada que tenha que depois mandar o artigo completo. Mas se é só o resumo e depois não tem artigo completo, né, acho que é algo a ser criticado e pensado, né? Mas enfim, não faço parte da diretoria da Intercom, então só
comentário assim sobre o que eu vi aqui, né? Porque a ideia da ciência é justamente ter exatidão e ter pesquisa, etc. E não o contrário, abrir brechas para surgir problemas, né? Enfim. Mas daí já foge do tema da disciplina. Então é isso por hoje. Na semana que vem a gente já entra com o conteúdo e qualquer dúvida vocês podem me escrever, me contatar. Valeu? Um abraço, fiquem bem.